tema da nossa reflexão é bendito aquele que vem em nome do Senhor. Diz assim o texto sagrado, me acompanhe na leitura. Mateus 21, de 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a, trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde e montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam os ramos das árvores, espalhando-as pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamaram: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: Quem é este? Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Quem é este? Este é Jesus. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua palavra, nós rogamos que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos a iluminação do Teu Espírito e o entendimento da Tua palavra por meio do Teu Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bendito que vem em nome do Senhor. Basicamente, esse texto mostra para nós como Jesus cumpre a sua palavra. Se você tem nos acompanhado, você sabe que em Mateus capítulo 16, Jesus institui a sua igreja e após instituir a sua igreja, logo no capítulo 16, após instituir a sua igreja, Jesus começa a falar abertamente sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E aí então Jesus começa a falar com seus discípulos e também com a multidão como era necessário que ele fosse até Jerusalém e fosse entregue aos líderes religiosos, na linguagem de Jesus, que ele fosse entregue às autoridades religiosas. Então Jesus sabia que o seu ministério culminaria a ida a Jerusalém e que em Jerusalém ele sofreria a morte, o escárnio e depois também seria crucificado, mas Jesus também estava falando e mostrando aos seus discípulos como o plano já estava traçado pelo Pai, e por vários momentos Jesus fala que não havia ainda chegado a sua hora, e agora então Jesus, ciente de que essa hora estava chegando, Jesus começa a funilar o seu ministério, caminhando para Jerusalém. Claro que esse texto vai mostrar que Jesus estava com uma grande multidão, haja vista que Jesus estava realizando milagres, curas, fazendo sermões extremamente maravilhosos, contando parábolas, e aqui no capítulo 21, Jesus então começa a se aproximar de Jerusalém, e obviamente uma multidão está seguindo Jesus. Claro que se você acompanha a leitura do Evangelho de Mateus, você sabe que a cidade de Jerusalém estava em festa, havia poucos dias para a celebração da Páscoa, então aquela cidade estava completamente repleta de pessoas, e a multidão que estava na cidade, porque havia duas multidões, nós falaremos isso no momento adequado, mas uma que precedia Jesus, ou seja, que foi para Jerusalém esperar, aguardar Jesus, e a multidão que seguia Jesus. Então nós temos duas multidões para mostrar. E Mateus faz questão de mostrar isso para nós, de mostrar para nós que havia muitas pessoas.
nós estamos diante do clímax do momento do ministério de Jesus, ou seja, o momento de maior popularidade de Jesus, e Jesus então está sendo aguardado em Jerusalém. No entanto, ele também está sendo seguido por uma grande multidão, e Jesus vai entrando em Jerusalém, e certamente o texto mostra para nós como havia uma grande expectativa de aclamar a Jesus como o rei. O texto fala dessa grande multidão, multidões, né, de muita gente, e o texto também vai falar para nós dessa festividade impactante, dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, de uma maneira até apoteótica, né, uma maneira triunfante, uma maneira extremamente gloriosa, uma maneira profunda de grande celebração, onde o povo aclama o rei. É claro que o texto que nós estamos estudando hoje fala para nós de uma riqueza de simbolismos nos quais nós podemos aprender muita coisa. O texto fala de Jerusalém, Jesus está caminhando para Jerusalém, e se você acompanha os evangelhos ou está nos acompanhando nas leituras que estamos fazendo de Mateus, você está acompanhando que Jesus, até esse momento, ficou andando na periferia de Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, e agora é o primeiro momento em que Jesus foca em Jerusalém, vai rumo a Jerusalém, focando no templo, né? E terá ali os embates e o contato com os líderes religiosos na casa deles, né, dentro do templo, e dessa forma nós temos Jerusalém como centro da fé judaica, Jerusalém como o reduto religioso da fé judaica, e nós temos a figura do templo. Então nós temos a figura da geografia, da cidade, Jerusalém, o centro da fé. Nós temos também a imagem, a figura, o simbolismo do templo, e nós temos Jesus entrando nessa cidade, que era uma cidade extremamente voltada para a religiosidade, a pompa, e aí nós temos Jesus entrando nessa cidade em um jumentinho, mostrando e revelando a todos a sua humildade, provando mais uma vez que a sua humildade não foi somente no seu nascimento, mas nesse momento em que ele estava sendo aclamado como rei. Qualquer rei daquele tempo, qualquer governante daquele tempo, qualquer autoridade daquele tempo andava em carruagens ou até mesmo em cavalos extremamente imponentes. No entanto, Jesus pede que os seus discípulos encontrem um jumentinho para revelar então a sua humildade. Aquele que nascera em meio aos animais agora sobe no lombo de um animal, de um jumento, e pega aquele jumentinho e adentra a cidade de Jerusalém. O povo o aclama como rei, e o texto então vai falar para nós que Jesus cumpre boa parte das profecias. E aqui nós já aprendemos uma lição nessa introdução do sermão, que Deus sempre cumpre aquilo que diz. Deus sempre cumpre aquilo que ele diz. Deus havia dito que Jesus, o seu filho, adentraria em Jerusalém, montado em um jumentinho. Essa profecia está em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E aí nós temos, então, o texto. A partir do verso 1, diz assim o texto de Mateus, que Jesus estava se aproximando de Jerusalém, e eles chegaram nessa aldeia chamada de Betfagé, perto ali do Monte das Oliveiras. E aí Jesus chama 2 dos seus discípulos e envia para essa aldeia, para que esses discípulos, então, peguem essa jumenta que está amarrada juntamente com o jumentinho. Então Jesus dá uma ordem específica para os seus discípulos, e ele então pede que eles cheguem até essa aldeia e peguem o animal. E peguem esse animal, mas sendo que, se alguém perguntasse qual era o motivo, se alguém indagasse qual o motivo deles estarem pegando esses animais, eles deveriam dizer, basicamente, que o Senhor precisa deles e logo enviará. E é muito interessante isso, porque o texto vai dizer para nós que Jesus dá uma ordem, e dá uma ordem extremamente específica. Se você está com o texto, me acompanhe no versículo 2. Ide à aldeia que está aí diante de vocês, e logo achareis presa uma jumenta. Vocês vão encontrar uma jumenta amarrada, e logo com ela tem um jumentinho. Vocês vão desprender e vocês vão trazer para mim. Versículo 3. E se alguém perguntar alguma coisa, se alguém indagar alguma coisa, vocês vão dizer
que na realidade o Senhor precisa deles, desses animais, e logo enviará. E aqui é incrível esse pensamento de Jesus, porque na realidade o nosso Deus não precisa nada nosso. No entanto, cabe a nós colocar tudo aquilo que já recebemos de Deus à disposição do seu reino. Cabe a nós colocar aquilo que temos como posse diante dele, porque o Senhor precisa. É claro que aqui há uma ideia simbólica e até poética do texto, porque o Senhor não precisa de nada nosso. No entanto, ele pede que nós coloquemos tudo aquilo que nós recebemos das mãos dele, à disposição dele, à disposição do reino dele. Então Jesus está falando o seguinte para os seus discípulos: se alguém da aldeia perguntar o que vocês vão fazer, vocês falam o seguinte: o Senhor precisa deles e logo nós devolveremos. E aí nós entramos no versículo 4, onde Mateus vai mostrar para nós que basicamente tudo aquilo que foi predito no Antigo Testamento é cumprido em Jesus aqui no Novo Testamento. E como eu já disse, aqui nós temos a profecia de Zacarias capítulo 9, em que Jesus cumpre essa profecia. E a profecia cita que Jesus, o rei de Israel, adentraria em Jerusalém montado em um jumentinho. É interessante que as promessas do Antigo Testamento se cumprem em Jesus Cristo. Então, nós temos uma transição da antiga aliança para a nova aliança. E Jesus é o Messias de Deus que cumpre as profecias do Antigo Testamento e que não provoca nenhuma ruptura com as promessas de Deus. Basicamente, nós temos Jesus que dá continuidade à história do povo de Israel e vem assentado no jumentinho falando que é o bom pastor, o pastor agora da casa de Israel. Jesus não veio promover nenhuma ruptura, como eu estava dizendo, mas Jesus veio para cumprir a lei e revelar a graça revelada no Evangelho. Dessa forma, Jesus faz tudo de acordo com aquilo que estava escrito e profetizado a respeito dele no Antigo Testamento. E por isso a Bíblia se torna magnífica, porque há essa coesão literária, essa coesão das promessas de Deus. Deus promete e Deus cumpre. Jesus, ele segue à risca tudo aquilo que foi falado, que foi dito e que foi profetizado a respeito dele. Assim, nós temos essa harmonia entre o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, com Deus Pai e o Espírito Santo conduzindo todo o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o evangelista Mateus narra para nós que Jesus está seguindo aquilo que estava no Antigo Testamento, e isso você tem aí a partir do versículo 5. No versículo 5 ele vai falar que o rei adentraria em Jerusalém assentado em um jumentinho, um animal de carga. É claro que você sabe que o jumento é um animal, pelo menos na cultura judaica, desprezado, ele não tem nenhuma pompa, é um animal extremamente pequeno, não pode nem ser comparado ao animal, um cavalo de disposição, um cavalo em que os reis usavam, e por isso nós temos essa figura, esse símbolo, mais uma vez, ressaltada no texto, de que Jesus tem um padrão de humildade, e Jesus revela esse padrão de humildade para os seus discípulos. Então, claro que nós, como seus discípulos, precisamos aprender tudo isso com Jesus e ter e manter também um padrão de humildade. Já no versículo 6, nós temos Jesus falando que os seus discípulos foram completamente obedientes. Mateus registra para nós que os seus discípulos ouviram as orientações de Jesus e cumpriram à risca tudo aquilo que Jesus havia predito. Me acompanhe no versículo 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara. Então os discípulos cumpriram tudo aquilo que Jesus fez, ou tudo aquilo que Jesus falou. Desculpa, melhor dizendo. Então Jesus falou que eles deveriam pegar o jumento e a jumentinha, foram lá e pegaram. Jesus falou que eles deveriam sinalizar às pessoas que eles devolveriam os animais, e eles fizeram, ou seja, eles cumpriram tudo aquilo que Jesus havia pedido a eles. Isso aqui para nós é muito interessante, porque o texto vai mostrar que nós deveríamos ter prazer em cumprir tudo aquilo que Jesus diz para nós. O texto vai ressaltar e mostrar para nós que os discípulos de Jesus precisam ser obedientes a Jesus.
ouvir as orientações de Jesus e cumprir as orientações de Jesus, as ordens, os comandos do nosso Senhor Jesus, porque Ele é nosso Rei. Ele vai ser aclamado rei nesse momento e os seus discípulos precisam se submeter à sua liderança e mostrar a sua lealdade. Logo, a pergunta que me veio à mente foi o seguinte: você é obediente ou você é desobediente às ordens de Jesus? Você tem prazer em responder positivamente às ordens de Jesus ou você fica dando desculpas? Sai pela tangente, ou você é aquele discípulo como esses discípulos que ouve a voz de Jesus, ouve o comando de Jesus, ouve o chamado de Jesus e obedece. Então, esses discípulos ouviram a ordem de Jesus, receberam a ordem de Jesus e fizeram tudo de acordo como Jesus lhe ordenara. Isso é maravilhoso demais, quando nós cumprimos tudo aquilo que Jesus espera da nossa vida e tudo aquilo que Jesus pede que nós façamos. Então, quando nós realizamos tudo aquilo que Jesus pede de nós, nós estamos no centro da vontade de Deus. É claro que você sabe que a condição socioeconômica dos seguidores de Jesus e até mesmo daquele momento do primeiro século, havia uma situação de extrema pobreza e por conta dessa condição socioeconômica, poucas pessoas tinham uma cela para selar um animal para que alguém pudesse montar esse animal. Então, uma cela era um sinônimo de luxo. E aqui nós temos, mais uma vez, a humildade de Jesus sendo apregoada e dita e falada a nós, porque Jesus assenta-se nesse animal simplesmente com as vestes dessas pessoas. Então, esses discípulos de Jesus, que já não tinham quase nada, pegam as suas vestes e começam a lançar sobre o lombo desse animal, desse jumentinho. Isso está no versículo 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. Eu não sei se você consegue compreender toda a profundidade disso, mas esses homens, eles tiram as suas roupas, eles tiram as suas vestes e eles colocam as suas vestes sobre esses animais, e aí depois Jesus se assenta sobre as vestes, e aqui nós temos basicamente esse desprendimento, eles entregam tudo aquilo que eles têm, eles se doam por completo às ordens de Jesus e eles entregam as suas vestes. E aqui fica claro para mim o desprendimento daqueles discípulos que tiram do corpo a sua própria vestimenta e coloca sobre o animal com o intuito de honrar o rei Jesus. Então nós precisamos aqui aprender essa lição de que tudo aquilo que temos e somos, nós devemos colocar à disposição do Senhor Jesus. É claro, como nós acabamos de aprender, precisamos ter obediência, mas também precisamos ter a consciência de que tudo aquilo que temos e somos, recebemos das mãos dadivosas de Deus. Logo, cabe a nós colocar tudo isso diante do Rei e honrar o Rei Jesus com aquilo que temos. Aqueles homens não tinham nada mais, nada menos do que as suas vestes, eles não tinham como oferecer uma sela para Jesus montar aquele animal, então eles pegam as suas roupas, as suas vestes, retiram as suas vestes e colocam sobre os lombos daqueles dois animais. Então, o que era importante para eles? Para eles era importante honrar o Rei Jesus, mesmo que, humanamente falando, seja com pouco, afinal de contas, Jesus reconhece a nobreza da atitude e do desprendimento. Então, é claro que Jesus, por diversas vezes, disse que conhece o coração do ser humano, então Jesus está vendo que aqueles homens estão se desprendendo de tudo aquilo que têm e estão colocando tudo à disposição do reino do nosso Senhor. E aí o texto continua seguindo e diz para nós que eles então puseram as vestes sobre o lombo daqueles animais e Jesus então subiu naquele animal. Diz o texto que sobre elas Jesus montou. E aqui nós temos um ponto muito interessante, porque em outro momento nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, lá no capítulo 6, versículo 15, a multidão queria aclamar Jesus como rei e ele não aceitou. Ele não quis, porque Jesus estava dizendo que aquele não era o momento certo. Na linguagem de Jesus, aquela não era a hora correta.
aqui, no entanto, Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora, então Jesus aceita essa honraria e então ele monta naquele jumentinho rumo a Jerusalém. Então ele aceita ser aclamado rei, porque agora chegou o grande momento, o momento em que ele vai adentrar em Jerusalém e mostrar que ele é o rei dos judeus. E aí diz o texto que, no versículo 8, que a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e uma outra parte da multidão cortavam ramos das árvores e colocavam na estrada para que Jesus fizesse, então, o seu desfile. Eu não sei se você consegue imaginar essa procissão e Jesus andando, e aquela multidão cantando, aclamando ele como rei, as pessoas iam cortando as árvores e jogando as folhas na estrada, as pessoas que não tinham recurso arrancando as suas vestes e jogando as vestes no chão, e o texto vai mostrar para nós que boa parte dessa população estava cumprindo com o seu papel. E qual era o seu papel? Honrar aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E eles estão fazendo isso como um sinal de lealdade, de reconhecimento de que Jesus é de fato o rei, que Jesus de fato é o filho de Davi. Então, dessa forma, eles estão prestando a sua lealdade, nós reconhecemos que ele é o rei, e reconhecendo que ele é o rei, nós adoramos com aquilo que temos. Então, eles colocam as suas vestes no chão, sinal, então, de lealdade, de reconhecimento, uma vez que o Antigo Testamento dizia que basicamente o rei chegaria e ele seria honrado e aclamado como um grande rei, o único rei. O texto vai dizer para nós que a multidão também cortavam as árvores e lançavam sobre a estrada. O Spurgeon, escrevendo e falando a respeito desse texto, dessa experiência das árvores e também das roupas, ele fala o seguinte: nossos primeiros pais, Adão e Eva, em sua vergonha, fizeram roupas das folhas das árvores, mas agora roupas e folhas estão aos pés do nosso Redentor, do Jesus, do Filho do Homem. Então, em outras palavras, nós estamos agora diante de Jesus, que nos reveste com o seu perdão e com a sua graça. Então, se os nossos primeiros pais precisaram se cobrir para esconder a vergonha, agora nós estamos diante de Jesus, que nos reveste com o seu perdão e com a sua graça. Então, em outras palavras, eles estavam reconhecendo aquele que estava vindo, enviado da parte de Deus. Então, eles estavam reconhecendo que o rei da vida deles, basicamente, é Jesus, e esse também deve ser o nosso reconhecimento, porque na realidade aqueles que conheciam um pouco da história bíblica sabiam e tinham impressas em suas mentes que, em ocasiões em que os reis famosos que passaram por Israel foram aclamados, ou foram proclamados reis, ou foram ungidos reis, eles receberam também muitas e muitas honrarias. Quando Jeú, por exemplo, foi ungido rei, as pessoas colocaram as suas vestes diante dele para que ele pudesse pisar sobre as vestes, um sinal de lealdade, um sinal de reconhecimento da divindade, no sentido de que foi uma ordem divina que o colocou naquela função. Dessa forma, as pessoas estavam cortando as árvores e também colocando as suas vestes, reconhecendo que Jesus foi enviado de Deus, reconhecendo essa ligação de Jesus com o Pai e que ele fora enviado para se tornar o grande rei, e assim eles precisavam reconhecer e demonstrar a sua lealdade, colocando tudo sobre os pés de Jesus. Então ele é o rei sobre nós, por isso nós entregamos as vestes, e ele é o rei sobre a criação, e por isso as pessoas colocavam as vestes e também as folhas das árvores diante do nosso Senhor Jesus. Há um fato histórico aqui muito interessante que nós precisamos lembrar, um fato da história do povo de Israel, no período interbíblico, naquele momento em que nós chamamos de 400 anos de silêncio, do intervalo do Antigo Testamento até o Novo Testamento, onde houve a revolta dos Macabeus. Isso está descrito em livros apócrifos que nós não consideramos
inspirados. Temos também Flávio Joséfo, que fala, um grande historiador do primeiro e segundo século, que fala para nós a respeito desse conflito dos macabeus. E os macabeus, então, tinham um líder chamado Judas Macabeus, que 200 anos antes de Jesus conseguiu, então, chegar em Jerusalém após conquistar os exércitos pagãos, e dessa forma ele libertou Israel daquela opressão monetária, financeira e também religiosa. E naquele momento ele foi aclamado como o rei. O Judas Macabeu é um fato histórico e nós precisamos levar isso em consideração. É claro que Mateus, sendo judeu e sabendo desse panorama, ele está colocando isso também no pano de fundo, mas mostrando que Jesus é infinitamente mais aclamado, infinitamente maior do que esse fato histórico. Então, aquele fato histórico ficou somente restrito àquele público, ou seja, pouco público. No entanto, Jesus tem um maior público. O texto não fala apenas, como nós já dissemos, de uma multidão, mas de duas multidões. Aquela multidão que precedia Jesus, ou seja, que foi a Jerusalém para aguardar Jesus. Eu não sei se você e eu temos essa compreensão. Havia uma multidão que aguardava Jesus, cantando, exaltando, esperando com grande expectativa a chegada de Jesus, e a multidão que seguia Jesus. E essas duas multidões se fundem e se tornam, então, uma grande multidão que clama, que grita, que fala: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem, aquele que é aclamado como o filho de Davi. E aí nós entramos então no versículo 9, que o texto vai dizer para nós assim: olha o que a multidão falava: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então Jesus é aclamado como o filho de Davi, e não havia nenhum título mais lindo para esse momento. O filho de Davi revela para nós como um título messiânico. Era um título messiânico. Em outras palavras, a multidão está reconhecendo que Deus está cumprindo as suas promessas em Jesus, que Deus está intervindo no mundo para salvar as pessoas, que Deus está cumprindo aquilo que foi dito lá em Gênesis, que ele mesmo mandaria alguém para pisar na cabeça da maldita serpente, que Deus estaria aniquilando o poder de Satanás. E agora essa multidão está aclamando e falando assim: chegou o momento, a hora tão aguardada está chegando, porque está entre nós o filho de Davi. É muito interessante também, porque Davi foi o grande rei de Israel, com grandes conquistas, e agora essa multidão está dizendo: agora está chegando o filho de Davi, o verdadeiro rei, que vai conquistar a nossa libertação, que vai conquistar o poder pleno sobre as hostes malignas. Vale lembrar, amados irmãos, que nós servimos ao Deus de promessas, ao Deus que cumpre as promessas. Havia tantas e tantas promessas no Antigo Testamento, e agora essa multidão está diante do cumprimento dessas promessas, e essa multidão está dizendo: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. É interessante que nessa mesma cidade, há quase 1000 anos, Davi conquistara essa cidade e transformara Jerusalém na capital. Na capital. Ali havia o templo, e os judeus oravam e aguardavam a chegada de um grande rei que os livrasse da opressão. E agora, o que a multidão está falando? O rei chegou, o rei é Jesus, Hosana nas maiores alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esse nome de Jesus, é um nome bendito, e nós vamos agradecer, nós vamos aclamá-lo como o nosso rei. E a multidão em festa diziam: Hosanas, Hosanas nas maiores alturas, Hosana ao filho de Davi. E Hosana é uma expressão hebraica que está lá no Salmo 118, versículo 25, que literalmente significa assim: salva, rogamos, ou por favor, salva-nos. Temos também uma segunda explicação dessa expressão Hosana, que também era usada como uma saudação, uma homenagem, um sentido de boas-vindas. Então poderia ser assim também: boas-vindas ao filho de Davi, o Salvador.
pode ser um pedido de socorro, Senhor, salva-nos, perecemos e por isso precisamos da tua salvação, mas também pode ser um sinônimo de saudação, boas-vindas, bendito, boas-vindas ao filho de Davi. Eu gostaria então de juntar essas duas expressões. Salva-nos, ó Senhor, porque nós precisamos de ti, o Senhor é nosso único rei. Salva-nos da opressão, salva-nos dessa situação caótica, calamitosa em que vivemos, e nós também te damos boas-vindas, porque essa expressão hosana era um equivalente a glórias a Deus nas maiores alturas. Em outras palavras, essa multidão está pedindo um Salvador e falando que esse Salvador é Jesus. Ao mesmo tempo que ela clama por salvação, ela já agradece a Deus pela salvação, ela já consegue dar glórias a Deus nas maiores alturas. Então você consegue entender o que está acontecendo aqui. A grande multidão está acolhendo Jesus e falando assim: obrigado, Deus, porque o Senhor enviou para nós o Salvador. Nós estávamos perdidos e agora nós temos um rei. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E essa expressão, bendito aquele que vem em nome do Senhor, era também uma expressão muito usada falando e exaltando o poder e a majestade de Deus, a autoridade de Deus e a intimidade que Jesus estava demonstrando com o Pai. Então, em outras palavras, a multidão está reconhecendo que Jesus, de fato, é enviado da parte de Deus. E aqui se cumpre também o Salmo 24, quando Davi diz assim: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Esse é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, esse é o Rei da Glória. E aí Jesus então entra no versículo 10, ele entra na cidade de Jerusalém e vê que aquela cidade fica completamente alvoroçada. Diz o texto que entrando em Jerusalém, aquela multidão ficou alvoroçada e a grande pergunta da multidão é essa: quem é este? Quem é este? Que pergunta magnífica, irmãos e irmãs, quem é este? E eu grifei aqui essa expressão: a resposta correta diante dessa pergunta muda o curso e o destino da nossa vida. Se a gente conseguir responder bem quem é este, nós vamos mudar o curso da nossa vida, o curso da nossa história e o destino final das nossas almas. Se nós não reconhecemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Davi, o Messias prometido, nós estamos perdidos, nós estamos fadados ao inferno. No entanto, se a gente fizer como fez essa multidão e apontar para Jesus e dizer que Jesus é o Rei, que Jesus é a solução do mundo, que Jesus é o Filho do Pai, que Jesus foi enviado e tem esse nome bendito, nós teremos parte com Ele na eternidade. Glórias a Deus por isso. Por isso, a grande pergunta do texto é essa: quem é este? E todos aqueles que estão diante desse desfile real, em que Jesus está desfilando sobre Jerusalém, eles estão falando que Jesus é o Rei, eles estão aclamando: Jesus é o Rei, glórias a Deus nas maiores alturas, Jesus é profeta de Nazaré. Essa expressão profeta tem o sentido de cumprir a vontade de Deus, ou seja, Jesus está cumprindo a vontade de Deus, ele vai para a cruz, mas ele vai para a cruz como o rei dos judeus, o rei de Israel, o rei prometido em todo o Antigo Testamento. Caminhando para o final e concluindo, eu acho que essa multidão estava muito bem informada, muito bem estabelecida. Em termos de informações, essa multidão estava reconhecendo que Jesus é o Rei, que Jesus é profeta de Deus, que Jesus é enviado de Deus, e essa multidão dá glórias a Deus, hosana nas maiores alturas, e reconhece que Ele é bendito, que o nome dEle deve ser louvado. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, porque está entre nós o Filho do Todo-Poderoso, e o Filho do Todo-Poderoso vai destruir as obras de Satanás lá na cruz do Calvário. Louvado seja Deus por isso. Eu concluo com uma expressão: se todos os cristãos do nosso tempo soubessem tanto de Jesus como aquela multidão, ou aquelas multidões. Se nós soubéssemos tanto como eles naquele momento sabiam a respeito de Jesus.
Eles sabiam que Jesus era rei. Eles sabiam que Jesus era o Messias prometido. Aqui nós aprendemos várias lições, mas eu quero fazer 2 aplicações, na realidade com perguntas. A primeira é: você está adorando a Jesus e chamando o Senhor Jesus com hosanas? Você está reconhecendo e dando glórias a Deus pela vida de Jesus? Você está pedindo socorro? Ó Senhor, salva-nos! Ao mesmo tempo em que você está falando: Senhor, Jesus é o filho de Davi. E essa é a primeira pergunta. Ó Senhor, hosanas, hosanas das maiores alturas. Hosanas, porque o Senhor enviou o filho de Davi. Eu reconheço que ele é o rei. E eu e você precisamos responder a essa pergunta que o texto faz. Quem é este? Este é Jesus, o Filho do homem. Esse é Jesus, o Filho de Davi. Esse é o Jesus, o Messias esperado. Este é o Rei, o nosso Rei, que governará para todo sempre. Este é o Rei que governará o mundo. Esse é o Rei que vai julgar o mundo. Esse é o Rei que ficará sentado no trono do lado do Pai. Esse é o Rei, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Rei que é o meu Senhor, o meu Salvador, é o Salvador do mundo. Esse é o Rei. Se renda a Ele e faça como a multidão. Lance tudo aquilo que você tem aos pés de Jesus, em reconhecimento da sua vida, do seu ministério e do seu ofício real. Ele é Rei. Se renda, se lance diante dele e o adore com o seu ser. Diga com o seu coração e com a sua mente: Hosana nas maiores alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele foi para Jerusalém para ser aclamado e ele está indo na sua direção e deseja também que você o aclame como rei, que você demonstre a sua lealdade e que você possa responder essa pergunta: quem é este? E eu respondo a mim mesmo: esse é Jesus, o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. Deus abençoe o seu coração, a sua vida e a sua mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.